para você poder me ajudar. Ele só tem pouquíssimas roupas, o apartamento já está mobiliado, ele vai levar pouquíssimas coisas do apartamento velho. Então, ele não quer transportadora. Então, ele vai querer que eu faça essa pré-mudança. E essas caixas, como é que eu faço? Roupa, entendeu? Isso eu não sei como proceder. Identificação do material deles, né? Caixa, qual é a forma mais prática da gente estar identificando essas caixas? Isso é responsabilidade da transportadora ou eu tenho um papel fundamental nessa identificação? O meu material, o que você julga assim muito importante para que eu carregue comigo nesses dias de pré e pós-mudança? A proposta, eu tenho uma proposta, depois eu posso até te enviar. Filho, espera só um pouquinho que a mamãe está tendo aula. Ô, mãe. Oi. Mas se eu deixar na Irlanda... Vai estragar. Mãe, mas se eu deixar na Irlanda... E fica desmoendo. Não deixa, então. E aí, Ana, eu tenho uma proposta, eu posso até te enviar essa proposta para você depois dar uma olhada, ver se... Eu nem sei se isso está dentro do que a gente combinou. Não, tá sim. Mas você dá uma olhadinha, ver se está ok, se está faltando alguma informação que você acha importante, que na verdade não tem, se eu não me engano, não tem uma proposta com pré-mudança, eu acho. Eu não me lembro se eu fiz com pré. E aí eu coloquei justamente desse cliente que eu vou fazer, que ele não quer transportadora por conta de ser tipo de um prédio para o outro, sabe? Dentro do mesmo condomínio. Então ele vai sair de um prédio e vai para o outro do lado. E só vai levar roupa e talheres, que é o que ele falou que tem. Sapatos, roupas e talheres. Então, assim, ele quer que eu faça a pré-mudança, mas qual é o meu papel nessa função que só tem roupa, sapato e talheres? Não vou ter a ajuda de uma transportadora. Como que eu faço a questão de inventário dele? Eu preciso fazer inventário só para essas peças? Caixas, eu compro caixa, ele compra caixa, eu ligo para uma transportadora para me enviar a sua caixa? Não sei. Isso é uma questão que a mudança dele está prevista para o dia 13 de abril. Então, eu preciso estar muito supimpa, sabe? Uhum. O passo a passo de como fecha, né, um orçamento de pré e de pós-mudança. O tempo em média que funciona essa fase de encaixotamento, você e a transportadora. Isso daqui também é uma dúvida que eu tenho muito, assim. Até a mudança chegar, como que fica a montagem? Tipo, a gente fez o encaixotamento todo hoje, a mudança saiu daqui da minha casa e foi para a minha nova casa. Chegando na minha nova casa, eu dou um prazo para o cliente montar os móveis e eu volto só depois desses móveis montados? Ou eu que fico responsável pela montagem desses móveis? Tipo, chegou a mudança, a gente mandou a mudança de manhã, a mudança chegou à tarde. À tarde, eu que cuido dessa subida de móvel, de montador, onde vai ficar, onde não vai, isso tudo eu tenho muita dúvida. E assim, que eu me lembrei foram essas questões, Ana. Tá, eu vou falando aqui, eu vou fazer acaba que meio que tá tudo dentro do que eu já ia te falar. Mas daí você vai anotando, o que eu for respondendo você vai riscando, o que ficar você vai anotando, e daí qualquer coisa a gente complementa depois. Tá, tu tem algum material assim escrito que depois eu consiga revisar ou não? Não, mas eu já estou anotando aqui, porque eu até estou pensando agora, vendo isso, em fazer um curso de mudança especializado em PO com parceria, porque as pessoas têm muita dúvida e quase as mesmas coisas sempre. Então, eu estou até pensando, mas eu estou anotando aqui, daí eu monto um papelzinho do que a gente vai falar depois, de repente depois vira curso, mas daí eu te mando, tá? Ah, beleza. Esse passo a passo. Inclusive, eu estou gravando aqui, eu comecei a gravar, lembrei, você estava no meio das dúvidas, eu já pus para gravar aqui, e aí eu vou te mandar também, que você depois pode rever também com calma. Tá. Aí assim, então ó, a mudança. Quando a gente faz uma mudança como PO, aí depende de tudo. Ai, Ana, como que eu faço? Como que eu cobro? O céu é o limite, porque daí, Elisa, é assim, o cliente te ligou. Ah, Elisa, eu vou fazer uma mudança e eu quero uma personal organizer, tá? Aí você vai ter uma tratativa com o cliente, como personal organizer para o cliente. Então, você tem que deixar ciente do todo. Então, assim, aí o que você pergunta para ele? Ok, você já tem data?
Você já tem transportadora? Né? Aí você já vai fazer as outras perguntas. É de uma cidade para outra? É de uma casa similar? Né? Isso eu tenho pronto aqui, esse questionário eu vou te mandar. Questionário. Cliente, tá? Aí, por quê? O que você precisa entender? O contexto disso. Geralmente, 99% dos casos, ou é assim, tá saindo amanhã e eu preciso de uma personal. Ou é assim, daqui 3 dias eu me mudo. Então, não tem aquela coisa linda que a Pri fala assim, não é que ela fala, que seria o ideal, né? Da pessoa te chamar e te programar. Então, eu tenho até um checklist. Você já fez o desligamento da TV a cabo? Você já fez o desligamento de água? Desligamento de luz? Já fez o ligamento na casa nova? Já tem gente para instalar a internet na casa Isso tudo nova? você tem. Então, isso tudo eu já pergunto para ele que está num checklist do cliente, que eu coloco assim, pré-orçamento, vamos dizer assim, que são questões da casa, cômodos. Mas se isso for por telefone, você manda isso por e-mail? Mando por WhatsApp mesmo. Oi, bonitinho. Vocês não aguentam ver a gente, né? A gente não aguenta. Vocês ficam vendo desenho. A gente resolve fazer alguma coisa, vocês ficam grudados. Ele adora aparecer, a tia Ana. sabe como é que é. Ele. A tia sabe como é que é, bonitinho. Então, assim, data. A mamãe tá estudando, filho. Data, cômodos, para você saber uma similaridade. Às vezes a pessoa fala, não, eu estou saindo de uma casa de 400 metros quadrados para um apartamento de 70. Meu, vai ser trash fazer isso, porque ele vai pegar tudo de uma casa de 400 que ela querer colocar num apartamento de 90, né? Aí às vezes ele fala assim, não... Isso a gente tem liberdade para poder dizer que... Não, tem que perguntar e falar, porque assim... a mesma coisa quando você chama um cara e fala assim, eu quero fazer uma construção, eu quero fazer uma mansão e meu terreno tem 30 metros quadrados. O arquiteto vai falar assim, tipo, olha, não dá, ou a gente vai fazer um prédio, que fica caro, você precisa de outras autorizações, ou não dá. Então, e isso as pessoas não dão essa tranquilidade. Nós conversamos com o cliente normalmente, e eu vejo que eu também saí assim. As POs, elas saem com medo que ela acha que o cliente vai determinar e você tem que se virar para fazer. Não, você vai dizer para o cliente o que você vai fazer. Então, você precisa ter essa noção de cômodo, de casa, até para você ver, por exemplo, eu quando faço um orçamento, ele fala, não, eu vou sair de uma casa de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu vou para uma casa de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, mas são 2 suítes, tem área gourmet e churrasqueira. Eu sei que eu posso colocar 8 POs nesse projeto na minha equipe, porque uma por cômodo da conta, não fica todo mundo se batendo. Entende? Então, até para você começar a planejar, se você vai sozinho, se você vai com equipe, e daí depois eu vou te falar do orçamento. Orçar com equipe fica muito mais barato, muito mais rápido, muito mais prático. Então, você tem que ter essas perguntas, porque é com isso que você vai se munir. Se você tem condições de atender, se você precisar de equipe, se tem data, né? E até você ter uma noção da dificuldade. Por exemplo, o exemplo da casa grande para casa pequena é uma coisa que você tem que falar, nossa, você tem noção que você está indo para uma casa menos da metade do tamanho. Né? Você pretende levar tudo, você vai colocar num storage, você vai vender, né? Não, eu não tenho muitos móveis, eu tenho muitos itens. Você entende que para essa organização ficar boa, né, 100% profissional, tem que ter um investimento talvez em produtos organizadores para otimizar espaço. Né? Talvez algumas coisas não fiquem... Eu já deixo muito claro, eu vou te ser muito sincera. Eu passei 2 perrengues com mudança ano passado, que o meu contrato de mudança é quase assim, não me contrate. É quase assim, porque eu deixo muito claro. Então, mas só para a gente ir no passo a passo. Então, esse questionário com data, você fica sabendo. Depois, você tem um checklist que eu já dou de presente para a pessoa, partindo daquele princípio que a Pri e o Hugo ensinam muito a gente, de que você já entrega algo, que a pessoa olha e fala, poxa, nem contratei, olha o que ela resolveu aqui já para mim. Você já resolveu uma dor muito grande. Que é um checklist do quê? Do primeiro dia, da mala do primeiro dia, de alimentos. A gente vai fazer mudança, abre a geladeira, ela tá lotada e cheia de coisa aberta. E aí fica de um dia para o outro, ou às vezes até 2 dias essa mudança num caminhão. Esse checklist é pro cliente para ele se saber preparar o que para a mudança. ter. Então, esvazia a geladeira, já come tudo que você tem, pede pizza na véspera, deixa o mínimo possível. Porque às vezes a pessoa não se atenta, né? E daí você vai lá, a geladeira tá lotada. E aí algumas transportadoras têm uma caixa frigorífica, algumas não têm. E daí ele perde alimento. Ali vai quase R$300, às vezes, de alimento perdido, porque ficou... Oi, pensei. O Davi ele pôs lá no fundo do computador. Senta em cima da cama. Aí, então, você faz essa organização. Por exemplo, a gente fez um cliente que mesmo com toda a orientação, ele fez a mala para o primeiro dia e esqueceu do sapato. A gente embalou tudo, ele ficou de chinelo.
Ele precisou comprar um tênis porque ele ficou de chinelo, esqueceu de pôr o tênis. Então, a gente vai aprimorando o checklist porque eles ficam perdidos. Eles estão nos chamando, eles querem que a gente dê uma solução. É traumático, é caixa para tudo quanto é lado. Tem gente que se mudou há 3 anos e ainda tem caixa da última mudança, sabe? Então, essa orientação é muito importante, esses checklists. E quando você entrega esse checklist, já desligou a net, já desligou a TV, vai ter religação, cancelou o jornal, já tem que fazer alteração do endereço da sua conta de banco, revista. São coisas que ele fala, poxa, né? E naquele agito da mudança, ele pode parar com o telefone num cantinho fazendo isso enquanto a gente está fazendo as coisas. Então, esse projeto Mudança 360... Eu peguei essas coisas para eu fazer uma torta. Quando eu acabar de usar eles... O que você pegou? Eu peguei assim. Tá bom. Mas só que quando eu acabar de usar eles, eu vou guardar ali. Tá bom, filho. Então, assim, você entrega... Porque o projeto 360, ele surgiu com a ideia assim... Hoje a transportadora, aí no Rio, ela vende assim... Você vai se mudar, você vai pegar sua família, vai pegar sua mala do primeiro dia e você vai pro shopping. Você vai pro hotel, você vai passear, você vai fazer o que você quiser. Quando você chegar, a tua casa está pronta. Então, a gente está vendendo no conceito de... é igual o nosso cliente falou, é um passe de mágica, eu quero me mudar todo mês. Um dia eu estava numa casa, agora eu estou na outra montada e... Né? Então, ele chegava na casa e falava assim, Ana, para onde que eu vou? Eu falava, vai para a piscina, vai tomar um café, porque para quem não é do meio, dá um desespero a mudança. E a gente está ali fazendo, né? Às vezes eles colocam um auxiliar para ajudar, pior cagada que eles fazem, porque elas ficam apavoradas com aquela movimentação toda. Botar o quê? Uma ajudante deles. Tá bom. Às vezes a empregada vem para ajudar, ou às vezes eles preferem que fique ali só olhando, porque é um monte de gente na casa deles, né? Então a gente está vendendo esse conceito de sem preocupação, né? Sem incomodação. E esse checklist, quando você entrega, ele já começa a ter uma noção, porque eles nem sabem o que eles fazem na casa. Quanto mais o que levar, o que não levar. Então, assim, às vezes você chega lá, tá cheio de roupa suja, cheio de roupa no varal, né? Aí entra numa casa que você não consegue nem organizar porque tá amassado, ou porque, sabe? Então, tenta lavar o máximo de roupa que puder, já deixa ajeitado, né? Já deixa a casa nova com uma faxina, a gente já vai entrar e colocar tudo nos armários, faz bagunça no chão. Isso tudo, Ana, eu consigo falar com o cliente num processo que eu tô tentando vender o meu serviço? Consegue. Isso tudo que a gente está falando aqui, desse checklist, dessas diquinhas que a gente deixa com o cliente. Isso tudo agrega valor. Ele vai olhar e vai falar, caraca, porque ele não vai ter pensado em metade do que você falou. Metade. Uhum. Entendeu? Ele está preocupado com o custo, em se mudar, em escola das crianças, o que vai fazer com o peixe. Ele está preocupado com essas coisas. E ele não para pensar nos detalhes, que ele vai pensar só depois. Ele precisa ficar voltando na casa para alterar endereço, precisa ficar voltando na casa para resolver as coisas. Sabe? Então, assim, eu estou dando um contexto geral para clareando a tua mente, depois a gente faz um passo a passo. Mas você consegue. Eles ficam amarradões quando você faz essas coisas. Você entrega as coisas prontas. Por mais que ele não feche a organização com você, ele vai ter um material com o teu nome que ele vai sempre lembrar. E acontece muito, às vezes o cliente não fecha por causa de um valor, fica um valor alto, mas um trabalho de qualidade sem estresse é caro, não adianta, entendeu? Então, você valor alto que você diz quanto, Ana? Assim, não, é que assim, se ele de contrata acordo um caminhão, com a sua experiência. Não, é que se ele contrata uma mudança que sai 3 mil, com a organizer vai sair 6. É o dobro do que ele está prevendo, pode ter certeza que é sempre por aí. Mas assim, qual é o valor de você sair da sua mudança em um dia e em 36 horas a sua casa estar melhor do que estava quando você saiu? Não tem preço. E aí, por isso que é legal quando a gente fez esse projeto e fez o laboratório, foi um laboratório para todo mundo isso que a gente está fazendo. Essa é a média que você dá, Ana, em projetos seus, assim, 36 horas? Então, assim, em até 36 horas. Tem mudança que a gente põe uma equipe grande que a gente faz em 24. Em 48, às vezes. Então, depende. Por isso que é muito importante você saber esse começo. Quantos cômodos, o tamanho da casa, quantas pessoas moram, né? Olhar as coisas. Eu não consigo fazer um orçamento lá presencial. Pede um vídeo que dá para ajudar. Dá para você ter uma noção, você ver se tem coisa socada ou não, entendeu? Porque eles ficam muito preocupados assim de, Ana, não, você vai vir aqui, mas, não, minha casa tá uma bagunça. Eu falo, olha, é a mesma coisa que você ir no dentista e ter vergonha de mostrar cárie. Como que ele vai te ajudar? Então, assim, eu não tô aqui para dizer, para julgar se a tua casa tá bagunçada, desorganizada. Eu preciso ver ela agora, que daí eu consigo te ajudar. Se você tentar dar uma ajeitada para não parecer que tá tão bagunçada, vai ser pior, porque eu não vou ter a real noção do que você precisa. Então, eles ficam muito confortáveis, porque abrir a intimidade e a bagunça da sua casa, que às vezes, né, tá naquela correria. Quem tá para um processo de mudança,
Já tá naquela. E daí o que acontece? Na cabeça da pessoa, aí entra a inteligência emocional. Ela tá indo para uma nova fase, então ela tá pulsando todas as fichas da nova fase, só que ela não se prepara. E não é só a nova casa, ela tem que mudar toda uma rotina, todo um conceito, todo um formato de pensar para entrar nessa nova casa com novos hábitos. Então ela vai ter um trabalho no começo, não é um passe de mágicas assim. Então você vai conversando isso com ele, mas ó, eu vou estar com você, eu vou estar ao seu lado, eu vou te dar todas as dicas. Esses checklists te ajudam com isso. Então vai ser uma experiência, é o que a gente fala, a gente vende a experiência da mudança. Não um ato de mudar, pegar as coisas, enfiar numa caixa e levar para outro lugar. Então, você consegue abordar tudo isso, você acalma o cliente com tudo isso, ele começa a olhar e falar, poxa, que legal, né? Por exemplo, um erro que eu cometi muito no começo, que eu falava assim, não, você não vai se incomodar. Eu nunca mais repito essa frase. Eu falo, você tem que se envolver. Em alguns momentos, você vai ter que tomar decisões comigo. Você vai ter que mudar algumas formas de pensar, mas o trabalho pesado fica comigo. Sabe? Porque daí você pode pensar, nossa, Ana, mas é contraditório, porque você falou que a pessoa pode ir para o shopping, tá, ok. Não, mas em algumas coisas ela tem que decidir, você tem que estar em contato com ela, né? Se você faz uma entrevista bem feita antes, flui legal. Mas ela precisa saber que em algum momento você vai chamá-la no WhatsApp ou vai ligar, ou se ela estiver presente, vai precisar que ela se envolva. Mas o trabalho fica com você. Então, ó, você tem que tomar decisões, mas o trabalho fica comigo. Mas se você precisa se envolver, né? Senão você não vai conseguir manter. Então, é nisso que eu falo, que ele tem que se envolver e às vezes ele vai estar ali no meio da muvuca, mas o pesado é teu. Você vai coordenar, ele precisa confiar em você. Se você confiar em mim, no primeiro dia vai parecer um caos, mas no segundo vai... Agora, uma das coisas que eu aprendi lá no curso da OZ é que essa parte do descarte, ela precisa ser feita, o ideal, né? Antes do cliente ir para casa nova. E aí ser feito no momento da mudança, ou a gente marca com o cliente um dia antes desse encaixotamento para poder fazer esse descarte com o cliente, ou a gente não participa desse descarte, a gente orienta o cliente faz o descarte sozinho. Então, tem que ser feito antes, isso é fato. Só que eu não falo mais para o cliente de descarte, porque o descarte entra na cabeça do cliente assim, jogaram minhas coisas fora. Ele fecha na hora para você isso. E daí ele vai falar que ele não precisa. E aí ele vai socar um monte de bagulho na casa nova e depois ele vai desapegar porque ele vai entender que ele não precisa. Então, quando eu faço o orçamento, ó, quando eu ligo para o cliente, né, quando eu explico para ele tudo, passo esse checklist, deixo ele preparado, tarará, tarará, e vamos dizer lá que a gente fechou. Daí a gente volta no orçamento. A gente fechou. O que eu Ana, faço? só mais um pouquinho. Olha só, se o cliente não me der essa disponibilidade de fazer uma visita técnica, né? Eu posso pedir para ele o número de contato, eu entrar em contato com ele e a gente fazer esse checklist ali por telefone? Pode, você pode Aquelas mandar um link assim. perguntinhas. Ah, até vou te falar, daqui a pouco cai, tá? Porque em 45 minutos ele cai. Aí eu mando um outro link. Você entra de novo. Ah, tá bom. Então você manda um link desse. Você fala, ó, eu não gosto do Skype, tá? Mas você fala assim, olha, eu vou te mandar um link do Zoom. Entra com ele. Oi, amorzão. Power Rangers. Você entra com ele, acerta, vai, o microfone, ok? Você tá falando. Ele pode ir filmando assim, ó, olha aqui, minha casa, minha cozinha. Então ele pode ir filmando, ele pode entrar pelo celular e ir mostrando. E você grava e vai anotando, depois você consegue visualizar tudo. Então, na mudança, eles são um pouco mais abertos a te receber. Mas, por exemplo, essa minha parceria com a transportadora no Rio, eles me mandam por vídeo, eu não tenho como falar. E o que eu estou treinando a transportadora para ter essa visão? Mas aí a gente fala daqui a pouco ali na mudança. Mas você pode, por WhatsApp, por vídeos, pedir para ele te mostrar tudo. Ah, por exemplo, eu estou olhando aqui, tem uma caixa ali no seu closet, aqui em cima do lado direito. Então, se não, ele fala, o que tem ali? O que tem muita coisa? Eu preciso olhar. Porque às vezes tem mala, eu tô vendo lá, tem uma mala preta, uma branca, assim, o que tem ali? Tá vazia? Tem roupa de praia? Tem roupa daquilo? Você tem que perguntar. Por quê? Senão fura depois, né? Então você fala com ele, ó, preciso que você me mostre tudo só para eu ter uma noção, para saber, tá vazia, tá cheia? Ah, é roupa de praia, tá? Não, é roupa que não serve mais. Mas você entende que você tem que mexer ali naquela mala, né? Então pode fazer online, pode fazer assim como a gente está fazendo também, pode fazer por vídeo, não tem problema nenhum. Então, você faz esse checklist, daí você prevê o tempo, e aí você vai começar a conversar com ele sobre isso. Tá, ele pagou, vamos lá, só para você entender o processo. Aí você já vai entregar esse checklist para ele dos primeiros cuidados. Aí você vai explicar para ele como que funciona. Aí você fala, ó, você vai se envolver, a gente vai fazer uma organização, a gente já está vendo aqui como faz, vai tentar organizar da forma mais próxima do real, que é o que eu vendo para as meninas. Porque a gente fotografa e filma tudo antes, quando entra na casa, até no dia do embale. Para a gente tentar reproduzir o máximo possível para que ela se pertença. A gente fez um projeto
que ele tinha uma estante da sala, assim, o rack, com os livros embaixo. As meninas filmaram e fotografaram. Quando a gente chegou, a gente ficou 3 dias nesse pós-mudança. Mas no primeiro dia, o que eu falei? A prioridade é esvaziar a caixa, deixar o quarto da pequena e a sala o mais pronto possível. Por quê? A criança já está mudando de casa, mudando de rotina, tava com o quartinho todo lindo, aqueles montessorianos, sabe? Todo bonitinho. E aí eu falei, ela tem que chegar aqui e já olhar o quarto e falar, poxa, eu pertenço, é meu lugar. Então a gente tirou foto, elas colocaram as flores na mesma posição, a cama no mesmo lugar. Claro, organizaram, algumas coisas saíram do lugar. Na sala, elas colocaram os livros exatamente como estavam na outra casa, pra TV. Então ela chegou, ela olhou os porta-retratos, ela sentou dela, gente, tipo, minha casa. Ela olhou os livros dela, não tô acreditando, faltava muita coisa. Mas ela já se sentiu tão confortável com esse cuidado, então a gente reproduz. Peraí, só um pouquinho, Elis. Tá. Filho, vem cá. Fica quietinho que a mamãe tá tendo aula aqui, tá? Pra mamãe ganhar dinheiro, tá? Pega o fone pra mamãe, o carregador pra mamãe lá no quarto. Vê se o carregador branco tá aí, filho. Tá aí em cima da mesinha da mamãe. Aí no quarto. Vê se não tá em cima da mesinha. Não tá em cima da mesinha, não? Vê se tá aqui na sala, filho. Vê se tá em cima do balcão. E onde que eu tava? Desse negócio dela chegar e ter a identidade na casa. Então, assim, ela já começa a ver algumas coisas. Então, vamos lá. Aí, então, o ideal é quando a gente chegar nessa pré-mudança, junto ou sozinha, junto com transportadora ou sem transportadora, é a gente fotografar esses espaços para tentar deixar o mais próximo possível. Isso. Aí, assim, eu já entro na transportadora. Mas quando você passa isso com ele, então, quando eu falei, eu não falo de desapego, eu falo assim, olha só, eu estou prevendo, quando eu já tenho todas as informações, eu falo, ó, eu estou prevendo, ou você tem o contato com a transportadora, a gente já entra na transportadora, são 2 dias de embale, né? A gente vai ficar 2 dias embalando. Então, vamos supor que vai ser dia 20 e 21 de abril. Então, o que você fala? Olha, dia 19, eu disponibilizo para você, eu te dou de cortesia uma diária minha, de 6 horas, para te ajudar a dar uma olhada na tua casa e você entender se você vai levar tudo mesmo. Por quê? Aí você entra nessa parte, você vai falar do desapego com outras palavras. Você está se mudando, tendo uma casa nova, uma vida nova, coisas novas. E a gente quer sempre uma mudança, né? A gente sempre vê como uma mudança de vida, uma mudança de fase, a gente fica muito feliz e tal. Então, assim, não é que a gente vai fazer desapego na tua casa, mas eu vou te ajudar a analisar, a decisão é sempre sua. Mas se você quer levar isso para essa nova fase ou não. E aí, se você não quer, a gente já te ajuda a gente a dar um destino para ela, porque senão, veja bem, eu estou tirando de cortesia, então você já está ganhando. E eu só vou te ajudar, porque sozinho, na terceira gaveta, a gente para, porque é cansativo e a gente já fica com dúvidas. Então, eu só vou te ajudar a dar cadência nesse trabalho. Tá? A decisão sempre vai ser tua. Eu nunca vou falar jogue fora, não jogue, dê ou não dê. Não cabe a mim. Mas eu vou te ajudar e a gente faz tudo. Ah, mas a casa está toda em 6 horas? Dá tempo, sabe? Aí você vai falar assim, porque senão, veja só, você vai pagar alguém para embalar, para carregar, para descarregar, para organizar, para depois chegar lá e você ver que você não precisa. Veja que você está pagando para embalar, organizar, transportar e que você nem vai ficar. Então, é melhor a gente fazer isso antes. Agiliza o processo lá, fica mais fácil, já vai com tudo que você já quer levar para casa nova. Geralmente o cliente fala, puxa, legal, eu quero. E daí você pode pensar assim, paisano, você vai dar cortesia? Mas isso economiza tanto tempo depois. Por quê? Você fazendo esse trabalho, você está me ouvindo? Que você travou. Você está me ouvindo, Elis? Tá.
Deixa eu só voltar aqui que eu até parei de gravar. Você pegou o que eu falei do desapego ou travou? Peguei, que você falou de dar, né, Dá esse dia. de dar 6 horas. Porque assim, o ganho, que às vezes as pessoas falam, poxa, não, mas eu não vou cobrar, eu falo, não, é um mínimo que você dá, gera um valor, fica como se fosse um bônus, entre aspas, um desconto que você vai dar, porque ele já tem o valor. Mas isso você não coloca no orçamento? Não, eu dou realmente. Por quê? Olha o ganho que eu trago com isso. A pessoa desapega, são menos itens para mexer depois. Com a pessoa ali, você já cria uma aproximação, um contato visual, um relacionamento de confiança com a pessoa. Você conhece a sistemática da casa, os gostos da pessoa, porque conforme ela vai decidindo se desapega ou não, ela vai falando, 10 tênis, nem vou mais para academia. Você já sabe que roupa de academia não vai ficar numa área nobre na casa nova. Nossa, tênis, nossa, nem jogo, tem 10 anos, mas vou guardar. Você sabe que vai ficar lá no outro quarto. Entende? Então você vai ganhando porque ele vai te encher de informações que você agiliza demais o seu trabalho no outro lugar. E você agrega, porque ele nem está percebendo. E chegando lá, ele vai olhar e falar, nossa, meus tênis não estão perto, estão os meus sapatos sociais, que agora é isso. Ou ao contrário, não, quero começar a ir para academia. E ali ele vai gerando um relacionamento, ele vai anotando tudo e vai vendo tudo. Até onde você vai, como se fala, superar as expectativas dele. Porque ele vai te dar detalhes que você vai acertando depois. E aí o que acontece? É menos coisa, você já vê a movimentação toda da casa, já tem uma noção das quantidades, dos lugares. Aí você já viu a questão dos cabides, você já dá uma perguntada se você quer aproveitar para padronizar. E aí você vai perguntando de algumas outras coisas, viu? A gaveta, tá? Aquele samba do crioulo louco, você já leva umas colmeias na bolsa, fala, tem alguns produtos que são legais, eles não estão inclusos, mas vou te mostrar aqui para dar uma ideia. Eu posso levar lá depois para você decidir isso tudo, você não precisa decidir agora. Mas só estou te mostrando algumas coisas como facilitam, né? De repente pega uma colmeia, coloca ali e fala, como que fica, né? Deixa ele comer, você vai fazer a mudança, se ele não quiser, depois você pega de volta, ou até dá de presente uma colmeia para ele, que a Pri também sempre fala muito. Então, você vai já criando essa aproximação. E aí, o que acontece? Vem a mudança, nós já vamos falar lá com ou sem transportadora, mas digamos que vem as pessoas para embalar na pré-mudança, você já fez todo esse trabalho, você já presenciou tudo aquilo, então você já tem uma noção. Por exemplo, você vai fazendo no quarto dele, tem aqui meu escritório, mas lá na casa nova eu vou ter o escritório. Então, você já sabe que aqueles itens ali não vão para o quarto, vão para o escritório. Entendeu? E aí entra o nosso papel na pré-mudança, tá? Com ou sem parceria com a transportadora, vai ter uma transportadora na maioria dos casos normais. O que eu faço? Eu já chego no responsável da mudança e já pego o contato. Por exemplo, às vezes a cara fala assim, não, quem vai fazer é a transportadora X. Tá, você tem o contato de quem você falou? Me passa, porque daí a gente já vai trabalhando em conjunto, porque é tudo sucesso, fica tudo muito bom. Nós vamos trabalhar em equipe, vai ser incrível para você. Ela te passa o contato. Você já entra em contato com a transportadora, olha, eu vou fazer a mudança de tal lugar, ou não, ela quer uma indicação de transportadora, aí é legal ter uma parceria. Ou conhecer algumas aí que algumas POs da tua região já trabalharam, por exemplo, no Rio, a FAM é super boa, que eu tenho parceria, a FIM, que é muito boa, a do Kern é muito boa. Então, essas você pode sempre indicar. A Graneiro tá pisando um pouco na bola. Eu não tenho indicado, não. Tá cara e não tá fazendo um trabalho muito bom. Você me manda aí essas indicações de transportadora por escrito, Ana? Mando. Essas são ótimas. Já fiz com elas todas. E aí, o que acontece? Você já se apresenta. Aí você fala, olha, nós vamos trabalhar em conjunto. E aí que nasceu essa parceria com a FAM. Quando eu fizer essa formação, isso é uma coisa bacana de você pensar em falar com as transportadoras parceiras. Essas aqui já estão até acostumadas a trabalhar com PO, mas outras menores, às vezes, não estão tanto. Então, você pode oferecer um treinamento de como é fazer uma mudança com PO. Por quê? Já entrando aqui na transportadora. Eles têm toda essa gama do embalado, que fazer, mas o trabalho deles é tirar as coisas de um lugar e mandar para o outro. Então, a identificação da caixa para eles, não estão nem aí. Se vai misturar coisas, não estão nem aí. Então, diversos sala, diversos cozinha, o que mais... Peraí, Ana, peraí. Davi, vem cá. Me dá isso aqui. Isso é muito perigoso. Ele agora está na fase de enfiar tudo nos buracos da tomada. Deus é livre. Pode não, amor. Vai brincar com outra coisa, filho. Então, eles... Nada disso pode botar na tomada. Vai brincar com seus brinquedos, filho. E aí, o que acontece? Eles põem... Então, eles não têm aquele cuidado que a gente tem, aquela visão que a gente tem, sabe? Esse é um grande...
Então, quando você leva essa visão, eles ficam maravilhados. Olha, Mas pode, vai lá um pouquinho com a vovó. só 3 minutinhos. Tá bom, vai. Só 3 minutinhos. Então, assim, quando você mostra isso, por isso que a Fã me procurou, a gente fez uma mudança juntos, que eles foram contratados pela cliente. E quando eu fui trabalhando, já falei, olha, eu tô aqui para ajudar, a gente é isso, aquilo, a gente vai se falando. Eles olharam e eles, pô, Ana, legal isso que você faz. Esse cuidado aqui é bacana. Quando eu falei identificação, inventário e tal. Quando eu fui fazer, daí eu prometi fazer uma formação para eles, visando a parceria. Quando eu fui fazer a formação, eles já tinham aplicado o inventário. Aqui, ó, tá até aqui, ó, eu trouxe comigo sem querer na mochila, tem que devolver lá para eles. Eu cheguei lá, ó, eles já tinham feito o inventário com folha de carbono, olha só, eles já deixam uma cópia para o cliente. Eles já tinham feito as etiquetas. E isso a gente tem que escrever, Ana, um por um, item por item. Já vão falar, não. Aí, quando você mostra isso e exemplifica o porquê, eles entendem que aquilo ali, na verdade, eles vão perder segundos a mais para fazer cada caixa, vamos dizer assim, mas eles ganham nessa qualidade, nessa superação, nessa experiência que o cliente tem. Tá? Então, eles gostam muito, porque você fala, ó, eu tô lá para ajudar. Porque hoje, o que eles fazem? Eles embalam, eles pegam normalmente um marca-texto e rabiscam a caixa. Cozinha, copos, cozinha, pratos, né? Aí eles vão usar essa caixa de novo, eles riscam esse cozinho e colocam um quarto, e daí a caixa tá nova, mas ela parece que tá mulambendo, ela tá toda rabiscada. Então, quando você fala da etiqueta, você fala, ó, a gente cola a etiqueta sempre no mesmo lugar, a caixa de frente, no canto superior direito. Então, ficam todas as etiquetas ali. Conforme eles forem empilhando, se você precisa encontrar, e pasme, sempre acontece. Você terminou de embalar, o cliente lembra de um remédio, lembra de um documento, lembra de um cartão que tinha que ficar, lembra de alguma coisa. E aí o inventário é importante, que daí eu vou falar lá. E com o inventário, com a identificação, você vai olhando no mesmo lugar todas as caixas. Não, uma está em cima, uma está do lado, uma está escrita. Aí aquela escrita da mudança anterior, você perde muito tempo. E o cliente fica muito mais confiante porque ele está vendo que você está com a mudança na mão. Se ele precisar de alguma coisa, você sabe pelo menos onde está. Você não vai abrir 90 caixas, você vai abrir 10, talvez. E vai resolver o problema dele. Por exemplo, eu fiz uma das mudanças que eu me estressei muito no escritório. As caixas chegaram, deu uma confusão, porque era gente se mexendo, era a net instalando, eles movimentaram as caixas, ficou caixa para tudo quanto é lado, foi um caos. E aí a cliente chegou para mim assim, 10 para as 4 da tarde, numa sexta-feira, e falou assim, eu preciso levar uma procuração no banco hoje, que estava no meu escritório. Aí eu falei, aonde estava no teu escritório? Dela numa pasta rosa, assim, no escaninho, tal. Daí eu falei, tá, peguei a caixa, abri, assim, quando eu abri a pasta rosa, ela puxou a declaração, ela falou, eu não acreditei que eu ia conseguir. Ela foi pro banco faceira. Então, se você não tem um controle, você não tinha obrigação, você não teria culpa de nada. Mas Ana, essa mudança que eu fiz, essa pós-mudança, quando eu cheguei no apartamento, o apartamento estava em obra. Eu no quarto, o quarto tampado de caixa até o teto, porque só podia ter caixa no quarto, porque o restante da casa estava com obra. E o cliente desesperado, porque a mulher ia chegar de São José dos Campos e uma semana para terminar a obra e acabar de organizar a casa. E as pilhas de caixa, as caixas todas escritas na parte superior, então você tem que tirar uma caixa de cima da outra para saber o que tinha dentro das caixas. Então, assim, foi um caos, caos. No meu contrato tem. Eu só entro para fazer organização sem outros prestadores de serviço, sem montagem de imóveis, sem nada, senão eu nem começo. Eu prefiro devolver o dinheiro e não fazer. Ou pôr para começar para frente. Porque isso atrapalha muito. E daí qual que é o problema? Que foi essa mudança que eu me estressei muito. O cliente não quer saber. Porque daí quando o cara termina de montar as coisas, ele cobra. Aí você falou 4 dias, pensando com a casa vazia. Só você reinando absoluto no lar. E gente reformando, daí demora 10, ele não vai te pagar 6 dias, porque ele vai falar. Entendeu? Então, por isso que eu falo, meu contrato é quase assim, não me contrate. Então eu falo, se tiver circulação, instalação, algo que interfira no trabalho, minha equipe sai e o serviço fica... Para deixar claro. Por exemplo, eu tenho uma que está para se mudar agora, e ela está finalizando os móveis. Daí a gente pensou uns dias, a gente está conversando, né? Daí eu falei, ó, eu só entro com os móveis prontos. Eu prefiro esperar, eu prefiro que você fique 3 dias, se eu não tiver agenda com a tua casa cheia de caixa, do que montar com obra, porque daí é um inferno, e a tua experiência vai ser péssima, e a culpa vai ser minha. Só que eu tô na ponta do iceberg. No final ele não quer saber. É isso aí. Entendeu? Então,
tem isso. Então, no desapego, entrando com a transportadora, quando eles começam a embalar as coisas e você vai identificando, eles ganham tempo, é um serviço que eles deixam de fazer. Entende? Então, o Mas, que por acontece? exemplo, Eles começam a guardar, né? eles falam assim, por exemplo, cozinha. Eles começam, louças. Aí você tá vendo eles embalando. Aí você vai fazendo o teu inventário, assim, tipo, louças, copos, talheres, travessas, por exemplo, de vidro. Aí eu ainda coloco assim, por exemplo, assim, ó, aqui. Eu coloco primeiro armário, louças do primeiro armário. Porque aí eu sei que eu tenho as fotos e eu vi. Eu lembro que lá tinham copos, canecas, tal. Aí eu venho aqui, ó, segundo armário, por exemplo, aqui, taças. Aqui é um escorredor de louça, não tem nada. Então eu já sei, eu lembro mais ou menos onde está. Então, quando eu tenho aqui, assim, por exemplo, aqui, ó, eu coloco eu colocaria aqui assim, ó, primeiro gavetão, segundo gavetão, primeira gaveta embaixo do micro. Eu coloco essas orientações porque a minha memória visual vai me ajudar a lembrar o que tinha na casa. E as coisas que estão aqui, concorda comigo que são muito mais usadas aqui, estão escondidinhas aqui, ó, embaixo dessa coisinha aqui, porque aqui são meus cabides, aqui é o meu estoque de cabide de veludo que eu vendo. Então, isso aqui não precisa ficar numa área nobre, isso aqui fica aqui. Porque quando alguém me pede, eu mexo aqui embaixo. Então, essa visualização é muito importante. Então, o inventário eu coloco isso. Eu não preciso colocar, assim, 10 copos de vidro, 5 pratos. Não, eu não preciso desse preciosismo. Mas colocar o que eu coloquei, da onde saiu e para onde vai, que é o que está aqui no inventário, é muito importante. Que está aqui, ó. Ó, aqui tem o item, aqui. Então, assim, item é o que? É o número da caixa. Caixa 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Tá? A descrição. Aí aqui eu coloco, por exemplo, louças, armários, primeiro armário. Louças, armário em cima da pia. Travessas, primeiro gavetão da pia. Eu coloco assim. Isso é um controle nosso, né, Ana? Nosso. E um cômodo. E o cômodo, por quê? O cômodo eu coloco assim, cozinha. Cozinha vai para cozinha? Ok. Mas às vezes eu tenho aqui, assim, vamos supor, eu tenho aqui um kit de churrasco. E lá eu vou ter uma cozinha, vou ter churrasqueira na sacada. Então ele vai da cozinha para a sacada, muda o cômodo. Por isso que a gente faz o inventário, para as pessoas Agora, no caso da transportadora, são vários profissionais da transportadora, né? Você marca com o pessoal da transportadora, quando você liga para conversar, dizer que você vai estar fazendo o projeto desse cliente, e aí você pede para ir junto ou você aparece junto. E aí, quando você chega lá, você reúne essa equipe da transportadora antes de iniciar os trabalhos, porque, tipo, vai ter uma galera na cozinha embalando as coisas da cozinha. Vai ter uma galera na sala embalando as coisas da sala. E aí, um inventário fica comigo ali na cozinha, uma outra folha de inventário fica com uma auxiliar minha na sala. Preciso ter uma pessoa para cada cômodo que essas pessoas estarão trabalhando? Eu coloco uma pessoa em cada cômodo. Porque daí ela cola, porque eu já fiz assim, coloquei uma pessoa para cada carregador, mas às vezes ficam 2 no mesmo cômodo e daí 4 pessoas num cômodo lotam. Então, assim, aonde tem um carregador, eu ponho. Por exemplo, Ana, vamos ter 4 carregadores. Né? Eu ponho 4 meninas. Não, vão ter 8 carregadores. 2 vão ficar aí no E mesmo essa cômodo. informação você pede na transportadora. Aí eu converso, que eu falo, olha, eu estou fazendo a organização, né? Eu estou conversando com vocês, porque nós temos um cliente em comum. Eu não vou ensinar vocês a embalar, mas eu estou lá para fazer um trabalho. E se a gente fizer em conjunto, fica todo mundo feliz. Eu ajudo vocês, chega a economizar tempo, a gente embala até mais rápido. Eles ficam muito felizes, porque quanto mais rápido eles embalarem, para eles é melhor. Fecham outra mudança mais rápido. Então, eu já me apresento nesse ponto. Aí, o que eu faço? Quando eu vou para a mudança, eu levo, assim, uma água, uma caixa de chocolate. Cara, esses caras trabalham pra caceta. Eles carregam peso. Então, você leva um mimo, você ganha eles. Porque é semi-escravo quase o trabalho deles. Entendeu? Eles têm que levar marmita, eles levam comida, água. Aí, às vezes, eles vão comer a marmitinha deles, já tá meio morna, com água. Às vezes, tá quente nos calor do Rio de Janeiro. Quando eu ia almoçar com as meninas, eu trazia uma coca. Ou uma coca de litro, 2 às vezes, para a equipe. Ou uma latinha para cada um. Meu, parecia que eu tava dando, tinha lugar na Mega Sena. Um calor do Rio de Janeiro, parado para almoço embaixo de uma sombra, lá embaixo, né? Tentando respirar aquele calorzão, ganhar uma coquinha gelada ou uma aguinha gelada. Então, eu já ganho assim, tipo, tô aqui para ajudar. Porque algumas profissionais, elas chegam com soberba, elas chegam querendo cantar e já tem resistência. Aí é pedra, porrada e bomba, não adianta. Então, chega de volta. Mas esses avisos, essas orientações de como vai funcionar, que vai ficar uma pessoa ali para poder ajudar, por exemplo, se eles misturam coisas da caixa do buffet, por exemplo, que geralmente fica na sala, com louças, com essas coisas,
junto com itens de sala mesmo, de decoração. Você interfere, tipo, vamos tentar separar essa caixa só para isso? Eu já falo antes. Porque daí eu falo com o coordenador da mudança e falo, tô lá para ajudar, então já estou me apresentando, vocês não tomarem um susto, né? A intenção não é ajudar. Então eu sou a responsável pela mudança, você também é. Que horas vocês vão chegar lá para embalar? Ah, nós vamos chegar às 8. Tá, eu vou chegar então 10 para as 8, que a gente conversa rapidinho, a gente entrosa as equipes, você vai ver que é super legal e eu tô aqui para ajudar, tal. Aí a gente chega um pouquinho antes, aí eu explico isso. Falo, gente, olha só, a função de vocês é embalar, pôr num caminhão, com segurança, levar para outro lugar. Não vou nem me meter nisso, porque vocês são experts nisso. Vocês são os caras de fazer isso. Mas eu conheço o cliente e eu sei o que e vou ter que organizar depois. E quando a gente faz um trabalho em conjunto legal, que o cliente tem uma experiência incrível com a mudança, ganho eu e ganho vocês. Porque ele vai falar, nossa, fiz uma mudança com a transportadora tal, que foi um sucesso. Pode até ter sido um grande sucesso porque eu entreguei a casa organizada, então somou. E a gente vai trabalhando juntos, a gente pode até vir a trabalhar juntos, fazer uma parceria no futuro, por que não? Eu faço muitas mudanças que eles me pedem indicação de transportadora. Você já vai ganhando as pessoas, entendeu? Eles já vão vendo possibilidades. Fala, então, ó, a gente não vai atrapalhar, a gente também não fica em cima dos caras, a gente fica encostadinho, olhando de longe, porque eles precisam de mobilidade, né? Então, incomoda muito eles a gente ficar muito em cima. Entendeu? Então, assim, ó, a gente vai ficar por ali. Eu vou colocar uma menina em cada cômodo, porque a gente precisa inventariar. O que é inventariar? É só colocar o número da caixa, o que tem naquela caixa para o cômodo que vai. Então, às vezes, vocês vão para a cozinha, vocês vão querer embalar tudo, identificar a cozinha, chegar no apartamento novo e entregar as caixas lá. E a cliente sabe que é da cozinha. Não, o meu trabalho é que assim que a gente chegue, a gente já vai descarregando as caixas nos cômodos. Então, eu vou ajudar isso em vocês também. Então, a gente vai identificar o cômodo que vai, né? E aí a gente sabe, por exemplo, tem coisas da cozinha que eu sei que vão para uma área gourmet. Então a gente já economiza tempo. Quando descarregar, levar essas caixas para a área gourmet. Então, em alguns momentos vai ter alguma identificação da casa, ou a gente vai orientar vocês do que vai para cada lugar. É como se fosse um cliente ajudando vocês. Então a gente vai realmente ajudar. Tá? Porque pensa, aí você dá esses exemplos. Você chega lá na casa, o cliente pede um remédio. Vocês não vão lembrar, e nem é obrigação de vocês lembrar, mas com o inventário a gente consegue rapidamente. Eu tenho histórias de colegas que acharam documentos, medicamentos, coisas importantes, e o cliente ficou tão feliz, ali para ele a mudança foi um sucesso, porque ele não ficou perdido dentro da casa dele. Então essa que é a nossa intenção. E aí você vai conversando, tô aqui para ajudar, a gente vai se ajeitando, nas primeiras caixas fica meio esquisito, daqui a pouco engrena, mas assim, confia em mim, tô aqui para te ajudar. Meu, você ganha eles, dá, eu trouxe um chocolatinho para vocês, esse aqui é fulano, apresenta as meninas e tal. E aí você orienta dentro de cada caixa o que vai, né? Da forma que Não, eu vou organiza deixando as eles caixas. embalar. Não, na verdade eu vou deixando eles embalar. Eu falo, ó, inclusive eu vou ajudando, eu vou fazendo inventário, eu vou fazendo etiqueta. Então vocês só fecham a caixa e vão me passando e eu já vou identificando. Só deles não precisarem parar para identificar, eles já vão amar, porque eles ganham muito tempo com isso. Os meninos da Folha falam, nossa, a gente embala muito rápido. A gente economiza, às vezes, horas com vocês aqui. Eles amam quando a gente tá, eles falam que tem falta quando a gente não tá. Até porque vai criando uma amizade, vai conversando, assim, e tal. Vai fluindo, entendeu? Vai entrosando muito legal. Então, por exemplo, eles chegam na cozinha, eles abrem os armários, se ali tudo é da cozinha, eu deixo, senão eu procuro identificar, põe um post-it colorido. Ó, isso aqui a gente vai fazer uma caixa só de área gourmet, por exemplo. Ou lá no quarto, que vai para um escritório, ó, tá no quarto, mas vai para um home office. Então, ó, tudo que tá aqui na mesa, vamos fazer uma caixa só disso daqui, tá? Porque daí facilita meu trabalho lá e o de vocês também. Senão eu vou precisar que vocês fiquem movimentando caixa lá dentro. Imagina que saco. Tudo eu tento mostrar que é menos retrabalho para eles também. E eles vão fluindo. Essas etiquetas, Ana, se a transportadora não tiver, como a maioria não tem, a gente faz uma etiqueta com a nossa logo para poder estar identificando essas caixas? É bem legal fazer. Eu estou programando de fazer. Deixa eu ver se está aqui o modelo da que eu quero fazer. Que eu até peguei de uma colega. Só que eu faria menor. Mas assim, não dá tempo de investir nisso agora. Não investe. Começa a fazer para ver o que dá. Pega papel sulfite colorido. Por exemplo, eu tenho aqui amarelo, rosa, verde, azul e branco. E aí cada cômodo é um. Rosa é quarto, amarelo é cozinha, por exemplo, tá? E aí o que eu faço? Eu corto em 4. Até aquelas bolinhas adesivas também, colorida, né? Só que a bolinha adesiva são 2 custos, a bolinha e a etiqueta. Então, né, isso que você tem que pensar só. Mas assim, deixa eu mexer aqui nas coisas. Mas eu vou ver daqui a pouco eu acho. Mas o que eu faço? Eu pego um papel sulfite, aqui assim, ó, mais ou menos assim, ó. Aí eu dobro assim, assim e assim, ó. Esse aqui eu acho que é uma etiqueta tranquila.
Aham. tá? Daí o que eu faço? Eu coloco assim, por exemplo, daí eu pego o pincel, aquelas canetas marca-texto maiores, assim, né? Tipo, caixa 1, tipo assim, ó. Caixa 1, cozinha. Assim, né? Aí, por exemplo, aqui tá a caixa, daí eu colo no canto superior direito. Colo todas as etiquetas aqui. Então, o que eu pego? Eu pego uma fita, aquelas de mudança que eles têm, e passo bem em cima. Porque se chover, não molha, não rasga, não perde. Então, eu passo bem em cima do escrito. Isso já é uma etiqueta. Aí, com as corzinhas, tudo que é amarelo é cozinha, fica uma identificação fácil. E esses papéis não são caros. E aí no inventário entra o quê? Caixa 1, Caixa cozinha? 1, caixa. Só que daí, assim, na etiqueta, se você ficar colocando toda a informação na etiqueta no inventário, está duplicando. Então, eu coloco caixa 1, cozinha. Aí eu venho no inventário e coloco assim, caixa, item, né? 1, aqui eu coloco copos do primeiro armário. Copos e louças Ah, do armário. entendi. Aqui eu descrevo um pouquinho melhor. Ali você... Tá. Porque quando tiver aquele mundo de caixa e o cliente falar, puxa, no armário, em cima da pia, tinha uma caneca com um medicamento que eu tomo todo dia, que é da pressão. Você vem aqui e procura a caixa do armário em cima da pia. Você vai falar, tem 2 caixas, é a 5 e a 6. Aí você vai lá na identificação 5 e 6, puxa, ele vai Perfeito, achar. Entende? É por isso o inventário. E perfeito. sempre tem, tá? Eles não subestimam. As meninas acharam preciosismo e os clientes, Eu assim que a ficava, gente estava falando... eu pensava assim que o inventário era mais por questão de segurança para o cliente, sabe? Tipo, sumiu algum item, perdeu alguma coisa. Por isso que eu perguntei, esse inventário fica com você? Então, Porque para mim, uma cópia disso ia para o cliente, para ele ter certeza do que saiu e do que ele ia receber lá, se foi também. extraviado alguma coisa, enfim. Também, mas se a gente vende isso para transportadora, você cria já uma reação do acho que a gente vai roubar, então. Entendeu? Então eu falo dessa forma para a transportadora, mas eu falo isso para o cliente, eu falo, vai ter um inventário, e aí eu garanto que todas as caixas saíram e todas as caixas entraram. E você consegue facilmente descobrir o que tem lá dentro. Se o cliente precisar de alguma coisa, você encontra facilmente. Então eu vendo para cada um de um jeito. E no fundo o Entendi, inventário é tudo isso junto. Mas para a entendi. transportadora eu vendo isso. E eu sempre dou esses exemplos. Se eu precisar achar o encontro, a caixa está ali, sabe? Essas coisas. Aí, Ana, e nesse caso, por exemplo, do cliente, como a gente está falando de caixas, nesse caso do cliente que não vai trabalhar com a transportadora, o caso dele são roupas, muitos sapatos, que ele já falou que tem, e talheres. Tipo, eu consigo só as caixas com a transportadora? Tem algum lugar aqui no Rio que você sabe que vende só caixa, tipo aquelas caixas cabideiros, enfim. então, comprar caixa, assim, ela é bem cara. Tá? Normalmente as meninas vão na Calunga ou coisas assim, mas é 5 ou 6 reais cada caixa. Eu acho bem caro para você usar por pouco tempo. Quando é pouca coisa assim, então, quer ver? Deixa eu só. Aqui, ó, quando você faz aí a mudança, você fez o questionário, fez checklist de desapego, fez o embale. Daí, normalmente, o que eles fazem? Só para você entender o processo. Eles fecham o caminhão e entregam no outro dia seguinte, porque dificilmente eles terminam de embalar e já vão entregar, porque isso é fim de tarde. Então, geralmente, dorme no caminhão, no dia seguinte eles entregam. A maioria hoje está indo mudar para apartamento. Então, é a partir das 9, só em alguns dias específicos. Então, eles já organizam uma mudança para fazer o embale certinho, carregar o caminhão, fechar e entregar no dia seguinte. Então, você fez toda essa visualização com eles. Detalhes que eu faço que a transportadora não se atenta. Eles terminam de embalar, eles deixam um rolo de fita, pedaço de fita, resto de caixa. Eu passo uma vassourinha, junto tudo, faço uma sacolinha de lixo. E quando o cara chega, ele, pô, embalou e tá tudo organizadinho. Os fios que eles tiram da TV, eu enrolo certinho, deixo o presinho perto da TV, perto da parede, sabe? Coisas assim, para facilitar, dar uma aparência visual de tipo, pô, não parece que você é um furacão, sabe? E aí, quando você vai para casa nova, você já sabe onde colocar. Peraí, só um pouquinho, Elis. Tá.
Vamos lá. Vamos. Aí, você fez tudo, deixa tudo organizadinho. E aí, uma das... Ah, tá. Outra coisa. Às vezes você tem ajudantes, né? Aí vocês têm vários inventários pela casa. O que que eu faço? Eu pego uma folha de inventário e coloco assim, cozinha, vai ser da caixa 1 a 200. Aí você entrega para a sala, vai ser da caixa 201 a 400. Ou seja, cada cômodo tem uma margem de 200 caixas para você não ter caixas duplicadas. Porque se você faz, vamos fazer de 1 a 20. Aí você precisa fazer 30 caixas na cozinha, mas a sala já fez, a 21, 22, vira o samba do crioulo louco. Então eu já coloco 200 caixas para a cozinha, raramente, normalmente uma mudança tem 200 caixas. Mas é só para dar um lastro, entendeu? Então, 200 caixas na cozinha, 200 caixas para a sala. Então, vai de 1 a 200, 201 a 400, 401 a 600 e assim vai. Então, cada uma fica com uma folha. Se acabar aquela folha, ela pode ir fazendo à vontade. E aí, ela vai indo na ordem. Tá, começou a movimentar, daí o que você fala? Ó, quando começar a sair as caixas, você me avisa. Para começar a sair as caixas, algum cômodo já terminou, né? Ou as meninas têm que se ajudar ali. E aí, uma fica na porta só fazendo um tiquezinho das caixas que saíram. Saiu a 1, saiu. Isso já recolhendo todos os inventários. Ou, se ainda tiver inventário rolando, pode ser que ela pegue uma folha e vai anotando o número de caixas que saiu. Esse Aí inventário eu mesma posso fazer, né, Ana? Sim. É uma folha aqui. Eu vou te passar depois o modelo, você põe sua logo. Ah, show. Tá? Aí você tem tudo que saiu. Tá? Aí acabaram todas as caixas, você pega com as meninas, quantas caixas da cozinha, tal. Aí você vai arrumando. Você pode até fazer as linhas separadinhas, fazer um quadriculado. Vou até fazer isso, não tinha pensado nisso. Em fazer um quadriculado que você já vai fazendo as caixas e vai riscando ali, tipo cozinha, os números, sala, porque daí você tem a cor, a identificação, fica tudo no mesmo lugar, facinho de ver, não perde tempo de ficar rebolando com a caixa, sabe? E daí eles vão saindo. No final, vocês fazem um cheque e tal, passam para o cliente, ó, então aqui, você pode tirar uma foto, mandar para o WhatsApp para ele, fala assim, ó, tá aqui o teu inventário, todas as caixas, saíram 30 da cozinha, 50 da sala, tal e tal, e todas saíram. Chegando lá na casa, quando eles falam 8, você chega 20 para as 8. Falaram 7, chega 20 para 7. Sempre chegam antes. Aí fica uma na boca da casa. Entrou a caixa 1 da cozinha. Aí você pega os inventários e vai ticando tudo que entrou. Aí você mostra pro cliente, ó, saíram 200 caixas, entraram 200 caixas, tá tudo aqui dentro, tá ok. E aí o inventário basicamente é só para conferência, você deixa ele arquivado. E aí vocês vão organizando. O que eu gosto de fazer também na mudança, que eu acho muito bom? Liberar o máximo de caixas possível. Tá? Aí as caixas. Algumas transportadoras vendem a caixa para o cliente, algumas transportadoras emprestam a caixa para o cliente, algumas transportadoras dão caixa de segunda mão. Isso o cliente decide. E isso, quando eu faço aquela primeira conversa com o cliente, eu já converso com ele. Você já tem transportadora? Tá. Você já viu qual que é o sistema da tua caixa? Mas como assim? Porque eles nem sabem. Por exemplo, eu fiz uma mudança que a cliente pagou as caixas, usou por 24 horas e não sabe nem o que fazer com elas, caixas novas, inteiras, e caras, gastou quase R$1.500 em caixa. Em algumas transportadoras, o que eles fazem? Eles alugam a caixa. Então, você pode conversar com ela. Falar, ó, veja o sistema que a tua transportadora tem. Se tiver uma opção de alugar, alugue. É mais barato. E aí, o que acontece? Eles vão recolher as caixas depois. Porque em muitos condomínios, você não pode largar as caixas lá desmontadas. Você tem que cortar e colocar elas em sacos. Então, isso é um trabalho imenso. Você fica ali fica horas ali só fazendo isso. O mais aconselhável, então, é alugar. Então, é mais aconselhável isso. E aí, o que eu falo com a transportadora? Eu falo, olha só, a gente tem uma prioridade que é desmontar o máximo de caixas possíveis. Porque daí, para eles é lucrativo, porque as caixas que às vezes eles venderam, eles só têm essa opção, eles venderam com as caixas, eles já recolhem, eles podem reutilizar as caixas. Como você fez uma identificação simples, eles arrancam aquela identificação, a caixa está nova. Né? E os clientes estão amando essa ideia da sustentabilidade de reaproveitar as caixas, porque eles reaproveitam caixas que estão inteiras, elas não sujam, se elas sujarem eles têm que eliminar. Então, assim, são caixas novas, só que elas já foram usadas. Tem cliente que fala, não, quero tudo novo. Tudo bem, pode pagar. Ana, mas agora eles estão gostando muito dessa reaproveitamento de caixa. Nesse quesito ainda de transportadora, se o cliente fala, não, Ana, eu vou me mudar, mas eu ainda não fechei transportadora, eu não quero me meter nisso. A gente também pode fazer isso, tipo, entrar em contato com a transportadora, fazer uma cotação e incluir essa cotação no orçamento? Olha, pode Você já fez ser. assim ou não? Eu já fiz, mas eu não aconselho fazer. Eu prefiro indicar a transportadora e ele fecha, porque você se torna responsável pela transportadora.
Ah, entendi. Tá? E outra mudança que eu fui fazer isso para cliente também, e aí o que aconteceu? Foi um caos. É que essa mudança, tudo que tinha para dar errado deu, entendeu? Foi um grande aprendizado. Mas eu prefiro indicar, Tá. entendeu? E a pessoa Então, fecha. se o E cliente eu perguntar se oriento. eu faço isso, falar, não, eu não trabalho com a contratação da transportadora, isso é responsabilidade. Fala, olha, isso é uma coisa muito pessoal, tem negociação de valores, e aí, assim, eu posso até fazer, mas eu vou ter que incluir o meu tempo para fazer isso e vai sair, o molho vai sair mais caro que o peixe. Então, é melhor eu te dar uma lista de transportadoras que eu tenho parceiras que já trabalharam, que eu conheço, que indicam, e você fecha direto com elas, e aí eu vou te dar umas orientações. Ó, você tenta isso, aquilo e outro. Entendeu? Porque senão você se torna responsável pela mudança. Entendi. Tá? E aí você Tá. tem que ficar triangulando, daí o contrato tem que ir para o cliente, ele tem que assinar, aí ele sempre vai ficar naquela dúvida se você negociou, fechou qualquer valor, se você está ganhando em cima, então eu prefiro que ele feche. Tá? Eu Tá. oriento, eu indico, mas eu prefiro que ele feche. Como também hoje, se ele contratar essas empresas, tipo, desse chapeiro, que aconteceu com essa minha outra mudança, ela contratou uma empresa bem baratinha, ela só fez cagada, eu não faço a pré-mudança. Tá? Quando eles pegam umas empresas muito pequenininhas, ou que eu vejo que a empresa tem resistência com a personal organizer, que eu sinto, que a gente sente, o jeito que eles nos acolhem, eu já falo, olha só, eu conversei com a transportadora, eles não estão habituados a trabalhar como PO, então eu vou fazer o seguinte, eu não vou fazer a pré-mudança, só vou fazer a pós, tá? Às vezes é melhor você chegar lá com um monte de caixa, tendo que adivinhar o que tá, o que não tá, mas E se envolver nesse com essas caso empresas desse pequenas. cliente, Ana, é tipo, caixa, eu posso comprar até a caixa no Calunga, por exemplo. Mas lá eu acho que não vende essas caixas cabideiro. Como que eu deveria proceder nesse caso desse cliente? Essas caixas cabideiras são bem difíceis de achar, elas são caras. E para você contratar para uma mudança, eu acho caríssimo. O que as pessoas fazem? Eles É pegam caixa melhor botar alta em e mala. fazem o cabideiro. Não, elas fazem o cabideiro. Elas fazem 2 furos na caixa, pegam um papelão, enrola e fazem um cabideiro. A maioria faz assim. Inclusive, com as transportadoras, eu indico a fazer o cabideiro. Nossa, sai muito em conta, faz numa armação ali, que daí ela vai e volta, geram. Até transportadoras pequenas estão tendo. Então, eu já dou essa ideia para a transportadora. Então, no caso dele, tipo, eu vou mandar a proposta hoje. Eu preferi esperar para a gente ter essa conversa hoje para eu poder mandar uma proposta bem segura do que eu ia fazer. Então, Tá, mas quem que vai eu carregar essas sugiro, caixas de roupas e talheres e não louças? sei, Então, ele, deve então, ser ele, então, isso são coisas que você porque tem se que ele conversar. falou que é de um lugar para o outro, Então, isso é uma coisa que você tem que ver com ele, porque daí, assim, ele não vai conseguir carregar uma caixa cabideira. Então, eu nem iria para essa opção. Ela é alta, ela é grande, ela é pesada, ela é então a melhor opção é ele pôr em malas. Então, a melhor opção é colocar em malas e já chegar lá e tirando, porque Já deve fazer tirar. várias viagens, entendeu? Tá. Então, daí, esse caso especial, eu já falo, porque só são esses detalhezinhos que às vezes as pessoas não se atentam, que é pouquinho e tal. E às vezes ela fala, é só roupa, mas ela ainda não mexeu no guarda-roupa dela, para ver que às vezes saem 40 caixas de roupa, né? Mas, ó, só para finalizar o processo. Aí você vai lá, desembala tudo, aí você entrega para a pessoa e tira o máximo, daí eu falo para o cliente, eu tiro o máximo que eu posso das caixas assim que as caixas chegam. Porque daí a transportadora já vai levando as caixas vazias. E isso já vai gerando um conforto de não ter aquela faixa de gasa, de caixa para tudo quanto é Isso lado você na casa. combina o horário que eles voltam para buscar as caixas? Eu tento descarregar enquanto eles vão subindo e descarregando, uma pessoa está no inventário, as outras estão por aí, elas já vão abrindo e desembalando. Tá? E daí o Entendi. que eu falo para o cliente? Calma, que o primeiro objetivo é esvaziar as caixas. Então, as coisas vão ser colocadas nos armários. Não tem nada de organização aqui. Porque daí, com menos gente circulando, a transportadora já foi embora, sem caixa circulando pela casa, a gente vai trabalhando com mais conforto. Por isso que eu preciso que você fique tranquilo e confie em mim. No primeiro dia você vai achar assim, nossa, estão socando tudo nos armários. Essa é a impressão que vai dar. Fica calmo, tá? Então, Tá. isso eu já falo e eles já entendem. E aí, conforme eles vão subindo com as caixas, eles já vão descendo. Porque o que acontece? Eles param o caminhão na porta do elevador, do condomínio. Como é que sai? Sai do que, amor? Peraí. Aí eles colocam caixa no elevador, sobem, aí eles descarregam. Enquanto eles descarregam, até eles descerem, carregarem mais caixa, subirem, então você já desembalou um monte de caixa. Na próxima leva de caixa, eles já levam uma leva vazia. E aí o que eu faço? Eu desembalo tudo, tiro as fitas e deixo elas dobradinhas, vou fazendo pilhas.
tá? Porque às vezes, e aí o que acontece? Tem muita coisa no papel de seda, no papel craft, no bolha, e as pessoas normalmente o que elas fazem? Elas tiram, embolam e jogam numa caixa. Só que você vai começando a fazer caixas e caixas e caixas de lixo e aquilo vira um inferno. E o risco de você esquecer itens dentro do papel, ou, por exemplo, você abre a caixa, tá cheio de papel amassadinho, né? Porque as coisas estão dentro. Aí você começa a desembrulhar e jogar num outro lixo. Aí você vai tomar uma água, passa uma PO, vem e joga um lixo naquela caixa ali, e fala assim, esse aqui é lixo. O cara leva, metade da caixa foi pro lixo, com as coisas dentro. Então, eu abro sempre numa superfície plana, em cima no chão, em cima da mesa, ou na cama, em algum lugar, e eu vou desembrulhando, porque às vezes eles fazem assim, ó. Eles pegam uma folha, vou dar um exemplo bobo aqui, ó, mas eles pegam uma folha, eles botam um item aqui, assim, ó. Tá vendo? E daí eles enrolam um pouquinho. Aí eles pegam outro, enrola aqui, ó, e colocam mais um pouquinho. Quando você abre e pega esse, o outro faz assim, ó, e cai. E aí é a tampa do bule que ele ganhou da avó, da bisavó, que tá na família há 50 anos, sabe? Então, eu sempre abro ali, porque daí eu já estico as folhas. Então, vai ficar uma pilha de caixa e uma pilha das folhas abertas. E eles reaproveitam todas essas folhas. E o plástico bolha também. Então, eu só faço uma caixa para lixo para jogar resto de fita, né? Coisas pequenas, assim, às vezes o papel que rasgou. Mas aí, o que também o cliente começa a perceber? Que está tudo sendo aberto, não corre risco de sair. Sempre que sai caixa cheia de coisas, gera uma impressão do que tem ali dentro. Será que não foi alguma coisa? Aí ele emprestou um equipamento há anos atrás para o primo não devolveu, ele jura que está na casa dele, ele vai achar que foi na caixa. Sabe? Então você dá todo esse conforto para o cliente, que ele vendo que está saindo caixa vazia e papel em cima do papel, não tem como está saindo nada dele lá. Sabe? E aí a transportadora já vai levando. E aí, em um dia e meio, já não tem caixa mais na casa. Então eu vou lá, mamãe, já não tem mais caixa na casa. Aí é só organizado, a equipe saiu. Aí você conversa, às vezes ficam poucas caixas que você joga no lixo do condomínio. Alguns condomínios tem o carrinheiro lá que passa, leva as caixas, você não precisa desmontar, mas tem que ter o dia certo. E a transportadora às vezes fala, não, eu volto buscar, né? Agora, se ela tem esses cabideiros, pensa, elas embalam, põe no caminhão. Você chega, você coloca tudo no guarda-roupa assim e já libera aquela caixa. Ou seja, agiliza muito, retorna porque a empresa vai vender aquelas caixas de novo para outra pessoa. Então, a transportadora começa a te amar, porque ela está vendo que só ali ela já gerou uma economia absurda. Absurda. Entendeu? E aí, tá bom, vai organizando. Aí é a organização normal, você já sabe como fazer. Tá? Então, esse é um dos casos. Aí, quando você contrata, quando a pessoa te chama e ela não tem transportador, é o que eu falei. Eu aconselho sempre a você orientar e indicar as transportadoras. Para esse caso desse teu cliente, você pode entrar em contato de repente. Da onde que é a mudança? É na Península, na Barra. É Barra. Bom, eles sempre estão por lá também. Mas você pode entrar em contato, eu passo contato com o seu Taliba, e você pode falar assim, Taliba, olha só, eu tenho uma mudança para fazer, ele não precisa de caminhão nem nada, mas precisa de umas caixas. Que preço que você pode me fazer as caixas? Ele compra em volume. Com certeza, se ele te revender, ele pode revender, deve revender mais barato que Calunga. Entendeu? E você pode até fazer uma proposta para ele, seu Taliba, até alugo as caixas. Eu fiz uma formação com a Ana, até adianto para ele já. Ele vai te procurar e tal. Porque, de repente, ele leva as caixas, leva um rolo de plástico bolha e aluga para você. Entendeu? Ele vai, movimenta, depois eles montam, ele passa lá pegar. Eles vivem na Barra. Sempre tem coisa para fazer lá na Barra. Pode ser uma opção. Eu vou adorar, Ana. Você pode tentar comprar, você pode tentar ver. E aí, se eu combino com o cliente, Ana? E no Rio, aí você explica tudo para ele. Olha, eu tenho uma opção que eu posso tentar. Alguns clientes falam assim, não, até a gente pega no mercado. Tudo bem, não é uma coisa que a gente oferece, mas fala, ó, eu tenho várias opções. Porque elas perguntam, e a caixa? Eu falo, ó, tem a caixa de segunda mão, porque aqui eu tenho 2, 3 POs que tem. Eu peguei várias de uma mudança que eu fiz, que a transportadora levou o máximo, só que ela era de São Paulo, e algumas ficaram. Então eu tenho uma pilha de caixa e uma pilha de papel, que eu deixei guardado, tá lá na casa da mãe do meu namorado. Então, em algum momento eu tenho caixas. Mas eu tenho uma mudança que eu fiz, que as caixas ela não sabia o que fazer, estão no armazém dela. Se a gente precisar, ela vende. Eu sei que no Rio, eu vou procurar nos grupos, tem um lugar que elas compram, tipo um depósito, que elas compram as caixas bem em conta. Eles até entregam. Eu vou procurar para você. Para ver aqui das caixas. Vai anotando isso tudo, você me cobrar depois também. Das caixas no Rio. Então, barateia muito. Ou até pelas malas, né? Nesse caso desse cliente que é perto, ele pode encher as malas, leva lá, vocês já vão desembalando e colocando. Então, dá para fazer várias viagens assim com a mala. Que mais? Então,
vamos ver aqui, ó, sobre a transportadora. Aí a gente já falou, quando você faz a parceria, que você entra em contato, né, como você trabalha com eles. O papel da PO na pré, a gente já falou também, que não é ensinar os caras a embalarem, mas é mostrar que vocês estão lá em parceria, tirar alguns trabalhos dele, como identificar, fazer um inventário, e depois você pode mandar para a transportadora. Entendeu? Você pode usar isso aqui até para você, quando o cliente autoriza o uso de imagem, dizer que você está implantando esse sistema, que vocês trabalham com PO, que vocês já sabem como é que é. Isso gera muito, porque elas começam a te indicar. Eu sempre vendo as coisas, né? Então esse é o papel, tá ali para auxiliar, para inventariar e não para... E às vezes, por exemplo, a gente já fez uma mudança que foram 4 meninos para embalar. E eles ficaram ali na sala, eu tinha 6 POs. Eles ficaram ali na sala embalando e o quarto ficou lá. As meninas abriram as caixas cabideiro e foram começando a guardar. Então elas embalaram o quarto todo, quase de roupa, porque roupa não tem que quebrar. Não precisa de uma grande especialização para isso, não tem risco. Então elas foram colocando, ou seja, quando eles chegaram, o quarto estava pronto, eles ganharam muito tempo ali. E elas foram mesmo inventariando, então a gente pode também auxiliar com coisas simples assim. Tá? Então esse é o papel da PO na pré. A chegada no cliente, ele também falando dos inventários, das conferências, procurar tirar o máximo de caixa possível, ele já leva as caixas embora, né? A não ser que o cliente fale, não, eu vou ficar com as caixas, sei lá. Né? Por isso que é bom conversar, entender com o cliente. Mas essa questão das caixas, poucos sabem que algumas transportadoras têm essa opção do alugar as caixas, porque ela recolhe, do vender, caixa de segunda mão, caixa nova, e às vezes eles não orientam, né? O cliente não pergunta, eles botam as caixas, né? Aí a identificação das caixas a gente também falou, né? Dos inventários, como que mais ou menos a gente identifica os cômodos. Material para uma mudança, o que eu vejo que é imprescindível você ter? Caneta desses marca-texto, não, tipo piloto, assim, sabe? Média, para você escrever nas etiquetas ficar grande, porque você pode escrever com caneta, mas fica pequeno, né? Com caneta grossa você já enxerga de longe. Então, a caneta, estilete para você abrir as caixas, tesoura, que às vezes precisa abrir alguma embalagem, as folhas de sulfite coloridas para você identificar por cômodos, é bem legal, ou as etiquetas. Água, sempre importante, água, papel higiênico, um lanche, porque às vezes você chega na casa nova, não tem água instalada, não tem luz, então a gente precisa se virar, né? E tudo identificado. Então, assim, tudo com o teu nome. Eu tenho uma etiquetinha com o meu nome, carregador de celular, porque às vezes o cliente tem um carregador igual. Então, tudo meu vai identificado aqui, ó. Tudo meu tem identificação. Porque daí eu não tem risco, sabe? Às vezes é uma caneta, mas o cliente pode ter um negócio igualzinho teu. Né? As transportadoras têm rotuladora, todo mundo, direito, todo mundo. Então, eu sempre identifico tudo. Eu acho que esses são os materiais. E daí, para a organização, é gabarito e etiquetadora, basicamente. Tá? Na proposta, eu coloco tudo isso. O que contempla? Né? Então, o que contempla na proposta? Serviço de pré, pós-mudança, o que vai estar acordado. E daí tem todo um diagnóstico, que vai ser a mudança da casa para outra casa, que vai ter uma empresa transportando, você vai fazer um inventário, você vai fazer, né, vai auxiliar, vai trabalhar em parceria. Mas o que eu acho mais importante numa proposta de mudança é ter o que não contempla. Então, assim, não contempla a faxina, não contempla o desapego, o descarte final dos itens, não tem responsabilidade sobre as caixas, sobre seguro, sobre transporte. Já vejo. Sobre transporte, você não faz o trabalho se tiver mudança, se tiver empresa montando móvel, fazendo instalação, terminando obras, senão você vai travar o seu trabalho. Sabe? Então, eu prefiro colocar mais que não tem a organização fina de fotos e documentos. Eu fiz uma mudança que ela falou, você falou que organizava a casa toda, e os documentos? Eu fiz o documento para ela com cortesia, porque foi essa mudança que deu um monte de problema, sabe? Então, e ela não era tanta coisa assim, foi mais tranquilo de fazer. Mas, assim, eu coloco, não tem organização de documentos, isso é a parte, né? Não tem organização de fotos, isso é a parte. Então, é mais importante você colocar o que não contempla do que o que contempla, sabe? Porque o que contempla está muito claro, mas isso daí, senão as pessoas confundem. Você me envia o modelo, Ana? Não. Mando da proposta. Tá? Só para eu poder ter uma ideia e eu te envio a minha para você poder dar uma olhada, ver se... Isso. Né? Daí você coloca lá pagamento, todas essas coisas, tal. As caixas a gente já conversou, né? Você pode até colocar ali o valor de caixas, mas daí... Aí você tem que ver se ele compra as caixas direto, se você compra como se fosse um produto organizador e inclui esse valor no produto, no preço final, né? Ou como se fosse um produto organizador, porque assim, quando eu fecho uma mudança, hoje o que eu falo? A profissional de organização está crescendo muito
muita gente está procurando e tudo que começa a crescer, sempre tem gente mal intencionada que começa a ver oportunidade de sacanear. Então, eu comecei a ver casos isolados, mas acontecendo, da pessoa paga o sinal que a gente faz 40% para entrada, para fechar o projeto, e os 60% no final, ou 50-50, sei lá. A pessoa faz, você entrega e ela te enrola para pagar. Sabe? Eu tive clientes, eu tive amigas que não conseguiram. Tiveram que ir para o oficial de justiça ir lá tirar material. Então, assim, ai, Ana, não é para apavorar. É só para você ver que já aconteceu alguns casos isolados, coisas que a gente não ouvia falar. Então, hoje, quando eu vou fechar, eu já tento fechar no cartão. Eu falo, ó, digamos que o meu orçamento deu 3 mil, tá? Eu falo, ó, se você quiser, você pode fazer um pagamento de 50% tal, fica 3.500, ou eu faço 3 mil no cartão. Eu passo no cartão e parcelo em até 10 vezes. Porque daí a pessoa fala, poxa, fica mais barato, eu ainda parcelo, tem o jurinho do cartão, eu sempre falo tal. Mas daí ela Mas aí passou. você não acha que a gente perde muito, Ana, parcelando tipo R$ 3.000 em 10 vezes? Mas assim, ó, uma taxa alta dá 5%. De 3 mil reais, ó, se você fizer 3 mil reais, menos 5%, que é uma taxa alta, você perdeu 150 reais, você ganha 2.850. Você prefere, não é perder, porque é o que eu falo, gente, a máquina de cartão não é uma ONG, ela precisa ganhar para administrar, porque ela vai te pagar 2.850 30 dias depois, ou às vezes até no dia seguinte, porque algumas antecipam, você recebe no dia seguinte. E ela não sabe se vai receber do cliente, ela está com o risco todo no pagamento. Então, eu prefiro fechar a 2.850 ou até eu jogo esse valor. Então, dá 3 mil, eu coloco 350 no cartão. Eu tiro a taxa. Eu posso também fazer isso. Mas pode até virar uma barganha de trocar. Mas eu já insisto e falo, ó, esse valor você passa no cartão, você parcela em até 10 vezes. Ou seja, quando eu começo a trabalhar, o cliente já me pagou. Já me pagou. E daí só fica o material extra. Então, eu não preciso ficar cobrando, não precisa ficar aquela coisa do fechamento. Você já recebe, marca, um dia para começar, e só fica com esses essas caixas, se ele quiser algum produto organizador ou alguma coisa assim. Eu tenho funcionado assim, tem sido super bom, porque daí parcela, fica bem mais fácil. Entendi. Tá? Daí o tempo de empacotar. Quando você põe transportador, ele já tem essa visão. Mas olha assim, mudança pequena em um dia embala, em média, assim, uma caixa de uns 300 metros quadrados em 2 dias, uma mudança muito grande vão 3 dias, muito grande mesmo. Mas isso o pessoal do embale já tem uma noção. Eu não embalo, tá? Eu não embalo. Eu não tenho projeto ainda que eu fale, não, eu faço todo o embale, daí a gente só pega uma transportadora, um caminhão para carregar, porque tem uma questão de seguro, é uma questão mais delicada, assim, sabe? Ou no futuro pode ser. Hoje eu não embalo, então eu prefiro pôr a transportadora. E aí a transportadora já tem essa média, né? Você viu lá o orçamento, quanto tempo vocês acreditam que vocês embalam? Ah, não, 2, 3 dias. Aí você já sabe o teu pré-mudança. Então, aí no meu orçamento, se a transportadora, porque assim, os apartamentos lá da Península são apartamentos bem grandes, né? De 100, 150, até 300, 400 metros quadrados. E aí, se a transportadora falar para mim, ah, Elisângela, vão ser 2 dias de embalagem, vão ficar 2 dias embalando. Eu coloco esses 2 dias no meu orçamento. Se a transportadora falar, vou ficar 4 dias embalando, 4 dias de pré-mudança no meu orçamento. Mas ó, vou te falar, 4 dias é uma mudança de mansão. É muita coisa, tá? Porque eles são muito rápidos no embate, tá? Então, é uma média, no máximo, 3 dias embalando, tá? Entendi. Com transportadora. Claro, se a transportadora mandar um embalador, mas dificilmente ela vai fazer isso, porque ela perde muito tempo, né? Mas eu coloco. Mas o que eu faço? Eu cobro metade da minha hora de PO para pré-mudança. Por quê? Eu vou estar ali coordenando, eu vou estar ali anotando as coisas, eu não vou estar fazendo um trabalho pesado. Então, minha hora é 80, eu cobro 40 minha hora para pré-mudança. Eu faço isso, Entendi. porque eu não vejo, Então, senão encarece muito. Então, a pré-mudança, você cobra metade da sua hora. Eu cobro a metade da minha hora, porque, cara, você não está ali mão na massa, você está ali auxiliando, né? Então, mais coordenando. E dependendo da situação, eu dou até de cortesia pré-mudança, porque tem umas mudanças que são tão pequenas que em um dia eles embalam. Aí o que eu faço? Eu vou na véspera por 3 horas e faço essa parte do desapego, que a gente aborda diferente. E a pré-mudança eu
eu faço uma diária, mas fico 3 horas no desapego e fico o resto ali na pré-mudança. Porque ficção fica muito caro dependendo do projeto, entendeu? E ali você está basicamente só coordenando, mas é aquilo que eu falo, você está tendo acesso a tudo que está sendo embalado, a tudo que está acontecendo. Então, quando eu cobro a metade, porque é diferente de um horário de você estar ali organizando e quebrando a cabeça ali, mas você está basicamente monitorando, né? Ô, Ana, no caso desse cliente, se ele quiser, eu vou ligar para ele quando a gente terminar aqui. Se ele quiser fazer o uso das caixas. Ah, Elis, eu queria colocar minhas roupas, a parte de cabide nas caixas. Eu uso essa técnica aí da identificação. Beleza. Agora, se ele não quiser fazer as caixas, né? Ele quiser organizar as roupas todas em malas. Você acha necessário eu ir nessa montagem dessas malas para poder ir para lá? Tipo, nesse caso, você acha necessário fazer uma pré-mudança com ele? Então, esse é um caso bem especial, porque ele está indo do mesmo prédio. Mas, assim, coisas que você tem que conversar com ele, que é o que eu falo. Você já conversou no seu condomínio? Você pode ficar atravessando com as caixas? Porque tem condomínio que é cheio de regra. Não pode nada, não pode entrar por tal porta, não pode entrar por tal elevador, precisa da empresa. Então, só fala assim, ó, é bem incomum, né? Mas você já confirmou com o condomínio, está tudo certo, tal, etc. Ah, não, confirmei, pode, a gente vai fazendo, eu vou chamar amigos, primo, tio, parente, os amigos do futebol, sei lá quem para ajudar. Senão você até aconselha, poxa, é legal de repente ter alguém para te ajudar, né? E aí o que você faz? Você não faz o pré-mudança com ele. Você fala, então a gente vai lá tal dia, você já leva as primeiras malas. Ou seja, você já vai começando a tirar das malas e começando a organizar enquanto ele vem trazendo as coisas. Entendeu? Então, assim, é meio que junto. Não tem um pré-mudança, mas ele vai trazendo. Porque ele falou que o apartamento que ele está indo já está todo mobiliado, por isso que ele não vai levar nada. O que Só vai levar você pode roupa. falar para ele economizar, sei lá, você pode fazer para economizar, é só uma ideia, porque daí você não compra as caixas para usar por pouco tempo. Muitos mercados, o que eles fazem? Eles recebem no período da tarde, abrem, então eles disponibilizam as caixas. Fala, são caixas que você pode pôr. Você pode comprar só um papel craft, fala um rolo aí, acho que menos de R$100 você compra um rolo, e você forra a caixa e daí você põe seus itens lá dentro, entendeu? Então pode ser uma solução boa. Depois você pode até descartar essa caixa, porque, né, para carrinheiro ou coisa assim. Viabiliza e economiza, são caixas que estão limpas, né? Então, assim. O que ele quer fazer, Ana? Porque ele, por ironia do destino, ele é o dono da imobiliária que eu fechei a parceria. Uhum. Então, ele vai estar se mudando e ele quer gravar essa pré e essa pós-mudança, porque é o que ele vai vender para o cliente dele. Entendi. Entendeu? Então, assim, ele gostaria que tivesse essa pré-mudança. Mas na situação que ele está, de ir somente roupas, eu não sei se teria como a gente fazer um... Aí tem que ter caixa. Aí você fala para ele assim, olha só, a gente pode fazer o seguinte, a gente tem as caixas, mas para uma questão de baratear para a gente fazer um conteúdo, eu posso descolar caixas, elas vão estar limpas, vão estar novas, não vai estar nada sujo, gosmento, molhado, assim. E aí a gente fala que tem as caixas aqui, que a gente pode ver, né? Nesse caso a gente não fez com uma transportadora, então a gente fez tudo por conta. E aí a gente embala, identifica, faz tudo certinho para gerar o conteúdo, porque senão, o que acontece? Isso que ele tem que entender, se ele quer fazer isso de experimento para oferecer, ele tem que ter um visual legal. Uhum. Né? Se aparecer ele jogando tudo em mala, as pessoas vão olhar e falar, isso eu faço. Exatamente. E aí, então você tem que explicar para ele assim, ó, tá sendo uma parceria, mas eu vou te ajudar a economizar, mas a gente trabalha em conjunto para dar uma aparência profissional, para dar uma aparência da pessoa entender o que vai acontecer. Então, vamos achar as caixas, a gente traz, a gente pode usar, a gente até aproveita caixas de segunda mão, que são caixas que são inteiras, elas não estão sujas, não estão nada. A gente faz a identificação, a gente mostra tudo, a gente faz o inventário, faz tudo certinho. E daí a gente só mostra as caixas saindo do apartamento e entrando no outro. Ninguém precisa saber que a gente está carregando as caixas para lá e para cá no condomínio, sabe? Mas tem que ter uma aparência da pessoa olhar e falar, quero isso. Olha só o cuidado, a identificação, como eles estão embalando, né? E não vai ter a transportadora, então ele pode falar assim, nesse caso não tem a transportadora, nós estamos fazendo. Mas a gente sempre trabalha com a transportadora. O mundo ideal era fazer o que ele vai oferecer.
entendeu? Então, nem que ele contratasse um caminhão menor, um pessoal para embalar, para ficar com um visual legal. Só isso que você tem que alertar para ele, que as pessoas podem olhar e achar que vai ser meio Não, e achar até que eu caseirão, faço entendeu? esse processo de embalagem, entendeu? De você embalar. Exatamente. Porque ali, na filmagem ali, vai parecer isso, que eu vou estar colocando essas roupas, essas peças, tanto dele quanto da esposa, dentro das caixas. Então, é isso que ele precisa entender e ter esse cuidado, né? Pelo que ele for, para depois do que ele for oferecer. Isso que eu estou pensando aqui agora. O ideal mesmo seria ter alguém para fazer isso, entendeu? Porque pode dar a conotação de que é você que embala. Ou vocês fazem e falam, ó, nós estamos fazendo aqui uma adaptação do que vai ser feito, então nós estamos fazendo aqui essa mudança, mas nesse caso vai ter uma transportadora que vai fazer e tal, porque senão eles vão começar a te chamar, vamos mudar da península para o península, eu não quero que você embale, carregue as caixas, então só isso tem que ter esse cuidado, entendeu? Para o que for mostrar. Tá. Ana, eu acho que só tem mais uma questão. Ou não mostra embalando, né? Só fala assim, ó, a gente tá aqui, vai ter um embale agora. Mostra só uma mão embalando, colocando as coisas na caixa. E assim, mais o detalhe da E etiqueta, daí tudo pronto, tudo etiquetado, com a etiqueta no mesmo lugar. Eu acho que é mais válido. Isso, porque eu acho que isso vai chamar atenção. E aí, a questão dos móveis. No caso dele, eu não vou ter esse problema, porque ele está indo para um apartamento já todo mobiliado. Mas no caso do cliente que sai de uma casa com todos os móveis, com tudo, para ir para outra casa. Você falou que a transportadora monta tudo num dia, desmonta tudo, embala tudo num dia, provavelmente chega tudo no dia seguinte, né? E aí, nós estaremos lá para receber essa mudança no dia seguinte, e os móveis, armário, de cozinha, REC, tudo que precisa ser montado, como que isso funciona? Então, lá naquele checklist inicial, quando ele fecha com a transportadora, você já conversa com ele sobre a montagem e desmontagem dos móveis. Muitas transportadoras fazem esse pacote. Então, elas fazem a mudança, incluindo a montagem, a desmontagem e montagem dos móveis, tá? Em alguns casos, eles só desmontam e entregam. Algumas transportadoras, os operadores lá, os montadores, os meninos que embalam, fazem esse trabalho às vezes por fora. Então, eles vão lá e montam por fora. Então, isso é legal você orientar para que ele esteja ciente. Às vezes, ele tem a pessoa que já monta e desmonta. Então, o que a gente faz? A transportadora, geralmente, ela já desmonta, embala. E uma das primeiras coisas que ela faz já é subir com os móveis para ir montando. Porque senão acontece que nessa minha mudança, que foi desastrosa, que ela contratou uma empresa sem vergonha, eles encheram de caixas os cômodos e depois queriam montar as coisas. Eles ficavam tirando as caixas dos cômodos para montar os móveis. Entendeu? E ainda para ajudar a mulher levou um monte de coisa que nem cabia no apartamento, então foi um inferno, né? Então isso eu já deixo claro, olha, não tem, também está no contrato, não me responsabilizo por montagem, desmontagem de móveis, retirada e colocada de quadros na parede, não põe. Mas e se a gente chegar na casa do cliente, tipo, a gente não se responsabiliza? É praxe de quando a mudança estiver chegando, a gente está lá para poder receber e bater. Você recebe, porque você tem que fazer um inventário, você tem que garantir que saiu a mesa, entrou a mesa, saiu o colchão, entrou o colchão. Isso quando você faz a pré-mudança. Mas Se quando não, você não faz a pré-mudança, que você só vai para pós. Quando você não faz, você chega e vai fazendo o mesmo trabalho. Você já vai desembalando, até você vê com a transportadora, ó, eu posso ir desembalando, quero deixar alguém acompanhando, porque daí você está desembalando. Você abre a caixa e tem um copo quebrado. Aí a transportadora vai falar, mas eu trouxe Aí inteiro. beleza, mas por exemplo, se o cliente esqueceu do montador, tipo, eu vou perder lá um dia de trabalho. Tá no contrato que ou ele tem que, os móveis têm que estar montados. Ó, vou te falar, cozinha, dificilmente hoje alguém leva cozinha. Normalmente tá tudo embutido. Tá? O que eles levam é cama, sofá, um ou outro armário de quarto e rack da televisão. Basicamente isso que eles levam, mesa, essas coisas que às vezes você desmontar para passar na porta só. Então isso lá no teu contrato, quando você orienta, fala, ó, já vê com a transportadora isso. Quando ele fala, não, já contratei, a transportadora vai montar e desmontar, aí você vai conversar lá com o cara da mudança.
Fala, ó, vamos priorizar os móveis, porque daí com os móveis montados eu consigo organizar mais rápido, eu libero mais caixas, já levam mais caixas, vocês podem reaproveitar, ou seja, você vai ganhando eles na conversa, entendeu? Tá. Geralmente eles Se o fazem isso, eles já cliente vão montando. se o cliente tiver fechado com a transportadora já a montagem, ok. Mas se o cliente esqueceu, não fechou isso com a transportadora, eu chego lá para receber as caixas. E aí não tem móvel montado. Eu volto para casa e converso com o cliente de que eu só retorno com os móveis Mas isso montados? está no teu contrato. Isso está no teu contrato, que você só entra para trabalhar com todos os móveis feitos. Então, ou ele contrata alguém que vai chegar junto com a mudança, conforme for chegando, ele vai montando. Conforme ele vai chegando, ele vai montando. Ou ele precisa montar os móveis e você entra para organizar. Tá. Entende? Então, isso já está lá no teu contrato, não é nenhuma surpresa. Então, não tem ele esquecer. Porque quando você fechar, você fala, ó, e a montagem dos móveis? Ah, não, vou contratar alguém. Fala, ó, então contrata alguém, é importante estar lá. Aí, na véspera, você manda uma mensagem, oi, fulano, tá tudo certinho com a mudança? A pessoa que vai montar os móveis já tá lá, vai chegar lá, vai estar tudo certo. Então, sabe, você já deixa isso tudo alinhado com ele. Então, dificilmente você chega E lá e, não tem móveis. quando a gente não faz a pré-mudança, a gente cobra da transportadora esse inventário para a gente receber ou a gente não tem responsabilidade com isso? Não, A daí gente eu nem chega faço lá, inventário. Eu nem faço inventário. você já chega, quando você não faz a pré, você só chega para desencaixotar, É isso. para desembalar. Para desembalar. Aí eu já falo, ó, estou considerando que as caixas estão aqui, eu estou desembalando, nós já estamos devolvendo as caixas vazias, né? Então, assim, o que entrou vocês já desembalaram e voltou a caixa vazia. Eu faço só aquele cheque, ó, o caminhão tá vazio, ou até para o cliente falar, ó, é bom verificar lá que o caminhão tá vazio para você verificar que saíram todas as caixas, né? Daí você fala, ó, eu não tenho um inventário, eu vou abrindo, né? Aí você também fala com a cara da mudança, tá descarregando, fala, ó, vocês têm alguma espécie de inventário, algum controle de caixas, algumas coisas assim, entendeu? Mas a gente não tem como controlar, porque a gente só recebeu, né, as caixas. Aí, Entendi. nesses casos, eu acho bem importante alguém da casa sempre acompanhar a mudança. Ou seja, a gente vai desembalando, é bom ter alguém por aqui para ir vendo e tal. Porque eles estão vendo vocês organizando e montando. Isso é outra coisa que eu também faço. Eu não vou com grandes malas e bolsas para mudança. Eu vou só com a minha mochilinha pequenininha e com a minha cartucheirinha, assim, que eu ponho as coisas ali, já para não dar essa condição de ser saindo com uma bolsa gigante, lá pode só ter caixa organizadora, como é, mas... É isso que eu ia te falar. Quando eu faço projeto normal, eu levo grande parte do que eu acho que eu vou precisar, porque eu acho que isso me facilita. Dependendo do projeto, eu entrego no mesmo dia. E eu vejo que tem muitas colegas minhas que dão aquela organizada inicial e ali naquela organizada elas detectam o que elas podem precisar de organizador e compram ou solicitam para o cliente comprar. No caso da mudança, você acha válido a personal ir com o que é mais básico, o que mais se usa numa organização, de acordo com a experiência que a gente tem, tipo colmeia, que a gente sabe que é um item que faz muita diferença numa organização, aramados, enfim, o que você acredita que possa precisar, ou primeiro vai dar aquela ajeitada geral e depois conversa com o cliente sobre o que você acha necessário de organizador para poder comprar. Quando eu consigo ver a casa que está saindo, a casa que está entrando, já dá uma visibilidade maior. No contrário, principalmente na mudança, eu faço um primeiro dia e vou vendo a necessidade, para também não chegar carregada na casa do cliente, sabe? Aqui em Curitiba tem um grande especialista que levam para mim no cliente ou eu posso buscar. Deixa a mamãe terminar aqui que eu vou pegar, tá? Eu vou levar lá na casa da vovó. Espera lá na vovó que a mamãe já vai. Então, como eu tenho as parcerias aqui de facilidade para buscar, para levar, de consignado, eu vou deixando para ver conforme a necessidade. Até para não chegar carregada no cliente, que eu falei, cheia de bolsas e malas, sabe? Vai não, já tá acabando, tá bom? E então, assim, porque daí quando o cliente, você só chega para o pós, eu fiz esse pós, por exemplo, que veio de São Paulo, aí um dia a cliente chegou assim, você viu a caixinha, não sei o que, e tal coisa, um tênis tal, eu falei, ó, os eletrônicos eu coloquei todas as caixas em tal gaveta, o tênis, quem fez foi fulano, daí perguntei lá, dela não, Ana, não tinha. E aí o que aconteceu? Sumiu, a caixinha tava vazia, dela não, Ana, só tava a caixa lá. E deles não acharam, então eles não sabem se veio no caminhão, não veio.
é muito chato, assim, né? Fica uma situação muito chata. Então, quanto menos coisa carregada você levar, é melhor, né? Ou leva transparente. Muitas pessoas estão levando bolsas transparentes, então dá para ver o que tem dentro. Não dá para ver que só tem colmeia, organizador, coisa assim. Até lixo, às vezes eu tinha o costume de pôr no bolso para jogar fora depois, mas pode dar uma condição que você está guardando alguma coisa. Então eu já jogo na casa mesmo, sabe? Eu saio com menos coisa possível. Mas geralmente o cliente já está chamando para fazer o pré. Está ficando num formato muito difundido. E eles já estão vendo esse conforto de você já embalar, desembalar e fazer tudo. Entendi. Tá, aqui entrou uma coisa que eu achei que você tinha saído, não, mas entrou um negócio aqui. Não. Deixa eu ver aqui. Então, a gente já falou do cliente, do pré, do pós, né? A gente falou do transportador, o papel da PO, chegada no cliente. Aí o que eu sempre ofereço também é um retorno, se necessário, a 15 dias. Porque o que eu falo? Você vai se mudar, porque as pessoas têm muito essa dúvida, a gente vai chegar, vai colocar as coisas nos lugares, mas e daí, né? O cliente vai gostar ou não? Então tem a formação, é uma organização normal, né? Entrega. Tem a formação da ajudante, da auxiliar, e que eles têm que mudar, a identificação. E aí você fala, ó, mora, né? Daqui uns 5, 6 dias a gente troca uma ideia e você me diz se tem necessidade de eu voltar para algum ajuste. Às vezes precisa. Ah, Ana, algumas roupas ali não ficaram Isso em boas. uma semana? No máximo em 15 dias, se tiver necessidade, eu dou uma visita de retorno para algum ajuste, sabe? Porque depois que a pessoa mora, às vezes muda a configuração da casa, né? Onde ela guardava as coisas não é onde ela guarda mais, essas coisas assim. Então eu dou essa colher de chá, vamos dizer assim, esse retorno para fazer algum ajuste necessário. Isso é bem legal também. Tá. Tá, daí a gente falou, daí eu vou te passar depois o questionário do cliente, do pré-orçamento, do checklist, a proposta, caixas. É isso, né? E os contatos das transportadoras. Eu vou tentar achar essa pessoa no Rio de Janeiro, ela vai comprar um lugar bem em conta. Vou procurar aqui. E que mais? Aí quando você de repente faz uma parceria com a transportadora, ou por exemplo com a imobiliária, né? Era legal pôr uma transportadora na jogada, porque daí... Ih, você travou de novo, deixa eu ver se você tá me ouvindo.